Não importa o quanto você saiba, quão afiado seja seu intelecto ou quantas verdades tenha descoberto. A inteligência, longe de abrir todas as portas, pode se tornar a sua maior condenação. Já se perguntou por que as pessoas mais brilhantes costumam estar sozinhas? Porque aqueles que realmente entendem como o mundo funciona acabam isolados. Não é por acaso. E se você é daqueles que sente que cada conversa se torna um campo de batalha, onde precisa medir suas palavras para não incomodar, então ouça com atenção. Arthur Schopenhauer tinha clareza. A inteligência é uma vantagem, não no mundo dos homens. O que para você é clareza, para os outros é ameaça. O que para você é simples lógica, para o resto é uma adaga que fere seu orgulho, pois a verdade dita sem filtros humilha, e a maioria das pessoas não está buscando a verdade, só quer se sentir bem. Pense bem, quantas vezes você disse algo óbvio e as pessoas te olharam com desprezo? Quantas vezes você corrigiu alguém e, em vez de agradecimento, recebeu ressentimento? A inteligência exibida sem controle desperta inveja, gera rejeição, incomoda. E aí está o erro de quem acredita que o conhecimento é suficiente. Não basta saber, é preciso saber manejar a inteligência como uma arma silenciosa, não como uma bandeira que você empunha ao vento. Schopenhauer chamou isso de a arte de fingir-se de bobo, não porque você seja um bobo, mas porque há momentos em que parecer menos do que você é o movimento mais inteligente. Não se trata de renunciar à inteligência, mas de usá-la com estratégia. Quer que te respeitem. Não se gabe. Quer que te ouçam. Não corrija. Quer influência. Não intimide com seu intelecto. Permita que os outros acreditem que chegaram à verdade sozinhos. Olhe ao seu redor, quem sobe na sociedade não são necessariamente os mais inteligentes, mas sim os que sabem se mover na complexa rede de relações humanas, aqueles que dominam a arte da sutileza, os que entendem que a verdade pode ser uma faca de dois gumes e que a inveja dos medíocres pode se tornar uma barreira intransponível. Isso não significa que você deva minimizar ou viver na mediocridade, pelo contrário, a verdadeira inteligência não se desgasta em discussões inúteis ou em provar que tem razão. A verdadeira inteligência sabe quando falar e quando se calar, quando mostrar todo o seu poder e quando jogar na simplicidade. Imagine a seguinte situação: você está em uma reunião e alguém diz uma estupidez monumental. Seu instinto pede para corrigir, demonstrar o erro, expor a ignorância, mas pense duas vezes de que adianta. O que você ganha com isso? Vai mudar a forma de pensar dessa pessoa? Não, você só despertará o ressentimento dela, porque ninguém quer se sentir inferior, ninguém quer aceitar que esteve errado todo esse tempo. Então, sorria, acene levemente e deixe a conversa seguir. Não porque você seja covarde, mas porque você é sábio, porque entende que nem todo erro precisa ser corrigido e que, às vezes, o melhor movimento é deixar que o outro se afunde na própria ignorância. Schopenhauer dizia com brutal clareza: os tolos têm uma vantagem sobre os inteligentes, não porque sejam melhores, mas porque o mundo está projetado para eles. A sociedade favorece a mediocridade, porque a mediocridade é confortável, não representa uma ameaça. Os medíocres se agrupam, se protegem, se elevam entre si, enquanto o homem verdadeiramente brilhante, se não souber manejar seu intelecto com astúcia, acaba sozinho, afastado, incompreendido. E aqui entra o verdadeiro jogo: você não precisa fazer parte da mediocridade, mas também não precisa ir contra ela de forma frontal. Existe um meio-termo, um equilíbrio perfeito: fingir ignorância quando necessário, jogar com as expectativas dos outros, fazer com que acreditem que você é menos do que realmente é, para depois surpreender quando menos esperarem. A história está cheia de exemplos disso. Os grandes estrategistas nunca mostravam todo o seu poder desde o início, os melhores jogadores nunca revelavam suas cartas antes do tempo. Napoleão, Da Vinci, Tesla. Todos entenderam o poder da discrição, da manipulação inteligente, de aparentar menos para conseguir mais. Porque aqui está a verdade brutal: se o mundo te percebe como muito brilhante, tentará te apagar. Se te veem como muito sábio, tentarão te humilhar. Se você mostrar toda a sua inteligência sem filtros, eles se voltarão contra você. Não porque você seja ruim, mas porque o ego humano não suporta a superioridade alheia. Mas se você jogar com astúcia, se aprender a dosar seu intelecto, a se apresentar como alguém acessível sem despertar inveja, então terá o controle. Ninguém te verá chegar, ninguém te considerará uma ameaça e, quando chegar o momento certo, quando realmente importar, você poderá mostrar toda a sua capacidade sem resistência. A paciência é a arma mais subestimada deste mundo.
A maioria das pessoas é impaciente, quer resultados rápidos, quer gratificação instantânea, e é aí que elas perdem. Um jogador paciente, um estrategista que sabe esperar, sempre terá vantagem sobre os impulsivos. Napoleão costumava dizer: nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro, e isso se aplica à vida. As pessoas sempre estão mostrando suas fraquezas, suas inseguranças, seus pontos de ruptura. Você só precisa esperar e observar. Se realmente quer poder, pare de se preocupar em ser visto, pare de buscar validação, pare de mostrar o que sabe e comece a pensar como um verdadeiro estrategista. Porque enquanto os outros se desgastam tentando provar o que valem, você estará um passo à frente, invisível, inalcançável, imparável. E aqui entra a fase mais interessante do jogo: o controle da percepção. Porque fingir-se de bobo não é apenas uma estratégia defensiva, é uma arma, e a invisibilidade não é apenas um refúgio, é uma tática para moldar a realidade a seu favor. Deixe-me explicar com brutal clareza: o mundo não te trata conforme o que você é, mas conforme o que ele percebe de você. Não importa o quanto você seja capaz, sábio, brilhante. Se as pessoas te veem como uma ameaça, elas te isolarão. Se te veem como um peão, te usarão. Se te veem como um recurso, te explorarão. E se te veem como alguém comum, te ignorarão. Mas aqui está o truque: você pode decidir qual percepção projetar. Não precisa ser um gênio aos olhos de todos, não precisa ser o mais forte, o mais astuto, o mais habilidoso. Só precisa parecer o que o momento exigir. As pessoas vivem sob a ilusão de que as interações humanas são sinceras, que quando alguém te fala, o faz sem segundas intenções, mas isso é um erro infantil. Toda interação é uma troca de poder, sempre. Mesmo que pareça uma conversa trivial, mesmo que seja uma simples charla sem importância, existe uma dinâmica em jogo: quem está no controle. Quem dirige a conversa. Quem influencia quem. Quem dominar essa percepção, dominará a realidade. Olhe como operam os verdadeiros jogadores deste mundo: não são os mais barulhentos, não são os que buscam ser o centro das atenções. São os que controlam a narrativa sem que ninguém perceba. São os que deixam os outros acreditarem que têm o controle, enquanto eles movem as cordas dos bastidores. A chave está na sutileza. Já notou como algumas pessoas fazem os outros fazerem o que elas querem sem que pareça que pediram? Como certas pessoas impõem ideias sem precisar impor nada? Isso não é por acaso, é uma habilidade. E aqui está a diferença entre quem joga bem esse jogo e quem é vítima dele. Os inteligentes acreditam que ganham quando demonstram que têm razão, os sábios ganham quando fazem os outros acreditarem que chegaram à conclusão por conta própria. É aqui que a estratégia de fingir-se de bobo se torna algo muito mais perigoso. Não se trata apenas de evitar conflitos, trata-se de guiar os outros sem que percebam, fazer com que acreditem que a ideia foi deles, que a decisão foi deles, que o poder sempre esteve em suas mãos. Porque se você acha que a inteligência é simplesmente saber mais que os outros, você ficou na superfície. A verdadeira inteligência é a capacidade de fazer o mundo se mover conforme sua vontade, sem que o mundo perceba. E para isso, você precisa aprender a arte da sugestão indireta. Pense bem o que você prefere: ter razão em uma discussão ou fazer com que a pessoa na sua frente faça exatamente o que você queria sem nem perceber. Porque essa é a diferença entre arrogância e mestria. A arrogância precisa de validação, a mestria só precisa de resultados. Mas aqui vem a parte mais fascinante de tudo isso: as pessoas nunca questionam as ideias quando acreditam que foram delas. Se você tentar convencer alguém de algo de maneira frontal, o instinto de defesa dela será ativado, o ego resistirá, ela se sentirá atacada. Mas se você guiar a conversa de forma sutil, se deixar pequenos indícios, se der a ilusão de controle, ela mesma chegará à conclusão que você queria, e quando isso acontecer, a resistência desaparece. A arte da sugestão indireta é a ferramenta mais poderosa que você pode dominar, e quando a combina com a invisibilidade estratégica e a aparência de inocência, você se torna alguém intocável. Porque aqui está o segredo: que ninguém quer aceitar: a verdadeira influência não é percebida. Se alguém perceber que você está influenciando, você falhou. A verdadeira manipulação é invisível, parece natural, parece uma evolução lógica dos pensamentos da pessoa. E quando isso acontece, não há resistência. Olhe, os grandes estrategistas nunca tentam ganhar discussões, nunca ficam no centro do palco quando não é necessário. Sabem que a melhor forma de controlar é fazer com que o outro acredite que está tomando a decisão, e você pode fazer o mesmo.
Aprenda a semear dúvidas sem impor respostas, aprenda a fazer perguntas em vez de dar ordens, aprenda a dar opções nas quais todas as respostas favoreçam você e, acima de tudo, aprenda a se retirar no momento exato em que o outro acredita que tomou o controle. Porque quando alguém sente que ganhou, seu ego relaxa, sua guarda baixa, e aí é quando você realmente decide o jogo. Este é o nível mais alto da inteligência social. É o que separa quem domina o mundo de quem apenas o observa. Porque a inteligência sem controle só cria inimigos, mas a inteligência bem usada cria impérios. E agora me diga, o que prefere ser o que tenta desesperadamente provar que é o mais inteligente da sala ou ser o que move as cordas sem que ninguém perceba? Pense bem, porque o mundo não é ganho pelos mais inteligentes, é ganho por quem sabe usar sua inteligência no momento e da forma correta. E aqui chegamos ao nível definitivo deste jogo: a manipulação do tempo e a paciência estratégica. Porque fingir-se de bobo e controlar a percepção são apenas peças de um tabuleiro muito maior. A verdadeira maestria não está apenas no que você diz ou no que aparenta, mas quando e como decide agir. Pense bem, a maioria das pessoas vive em um estado de urgência constante, responde impulsivamente, reage sem pensar, toma decisões apressadas, porque o medo do que vai acontecer se esperar as consome. São escravas do momento. Mas quem sabe manejar o tempo tem vantagem sobre todos eles. Você sabe qual é o maior erro daqueles que acham que são inteligentes, que querem resultados imediatos, acham que a vitória é uma questão de demonstrar sua capacidade no instante, de corrigir o erro na hora, de ganhar a discussão naquele segundo. Isso não é inteligência, isso é impaciência. Veja a história: os maiores impérios, as maiores estratégias, as jogadas mestres que definiram o curso do mundo não aconteceram em um dia. Foram construídas no silêncio da espera, na paciência calculada, na observação sem pressa. Quem se move primeiro nem sempre é quem ganha. Às vezes, o verdadeiro gênio é quem espera todos mostrarem suas cartas antes de fazer a jogada. Esse é um princípio que poucos entendem, mas que rege absolutamente tudo. A pressão do tempo é a ferramenta definitiva de controle. As pessoas se quebram sob a espera. Não suportam a incerteza, querem respostas imediatas, reações instantâneas. E aqui está a chave: se você consegue resistir à tentação de agir quando todos esperam que você haja, tem o controle. Observe a política, os negócios, até mesmo os relacionamentos pessoais. Quem domina a espera, quem sabe quando entrar em ação e quando ficar nas sombras, termina ganhando o jogo. Mas há algo mais profundo nisso, porque não se trata apenas de esperar o momento certo, mas de aprender a criar o momento certo. Aqui é onde a estratégia se torna arte. Não é paciência passiva, é paciência ativa. É semear as sementes antes de desaparecer, é dizer uma frase aparentemente inofensiva e deixar que o outro mastigue, rumine, internalize, é lançar uma ideia e se retirar, crescer na mente dos outros até que eles considerem sua. Este é o ponto em que você passa de um jogador para o arquiteto do jogo. Porque a paciência estratégica não é sem ação. Não é ficar sentado esperando que o destino faça o trabalho, é entender que tudo o que você planta precisa de tempo para amadurecer. É saber que a influência não se impõe, se infiltra. A melhor jogada não é a que é executada instantaneamente, mas a que se despliega com precisão, passo a passo, até que seja irreversível. Olhe para os grandes investidores: eles não colocam todo o seu dinheiro de uma vez. Esperam, analisam, entram quando o mercado está favorável e, quando todos estão desesperados para vender, compram. Olhe para os melhores estrategistas de guerra: atacam sem um plano, deixam o inimigo se desgastar, se confiar, cometer erros, e quando finalmente se movem, o fazem com uma força que ninguém pode deter. Esse princípio é universal. O tempo destrói os impacientes e fortalece os que sabem usá-lo. E aqui é onde isso se conecta com tudo o que disse: se você dominou a arte de fingir-se de bobo, já tem a base. As pessoas não te verão chegar. Se você dominou a invisibilidade estratégica, já tem a vantagem. Não te percebem como uma ameaça. Se você aprendeu a controlar a percepção, já semeou a semente da influência. Mas se não dominar a paciência, arruinará tudo com um único movimento apressado. Porque a impaciência te denuncia, te torna visível, te torna previsível, e no momento em que os outros puderem antecipar sua jogada, você perde a vantagem. Por isso, os verdadeiros estrategistas nunca estão desesperados, porque entendem que o tempo é seu maior aliado. E aqui vem o mais brutal de tudo isso: quando os outros se apressam, já perderam. Quando tentam forçar a situação, já estão caindo na armadilha. Quando buscam uma ação imediata, já estão sendo controlados.
Olhe ao seu redor, observe como as pessoas vivem em um estado constante de ansiedade, como buscam gratificação instantânea, como esperam respostas rápidas, resultados imediatos. Ali é onde você pode ver quem nunca vai chegar longe. Os verdadeiros jogadores estão em outra frequência. Se movem em um tempo distinto. Não precisam mostrar nada agora, porque sabem que quando o fizerem, será definitivo. Os mais perigosos não são os que falam mais alto, são os que sabem quando falar. Os mais dominantes não são os que agem impulsivamente, são os que sabem esperar, enquanto o resto do mundo corre freneticamente rumo ao fracasso. Porque a verdadeira vitória, não é o resultado de uma ação precipitada, mas o resultado de uma paciência estratégica, de uma inteligência calculada, de uma invisibilidade bem manejada.